primeiros 6 anos da vida de uma pessoa, a chamada primeira infância, são considerados os mais importantes na formação e desenvolvimento. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse tema é Miriam Praguita, da Rede Nacional Primeira Infância. Olá, Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. Muito obrigada por essa oportunidade. Explica para a gente, então, por que é tão importante essa primeira infância. Então, esse período que vai de 0 a 6 anos é o período onde a criança está com o máximo da sua capacidade de aprendizado. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que uma criança pequena nem aprendia ou mal se comunicava. E com os estudos das últimas décadas, ficou provado justamente o contrário, que a quantidade de sinapses neuronais que acontecem, principalmente entre 0 e 3 anos de idade, essa é a primeiríssima infância, mas a gente considera de 0 a 6, ela nunca mais vai acontecer na nossa vida. Mas isso é 6, a criança com 6 anos completos ainda está nessa categoria. Ela está nessa fase de aprendizado máximo, porque a quantidade de sinapses neuronais é enorme nesta fase. Então, só para você ter uma ideia, aos 2 meses de idade, uma criança tem o máximo da sua capacidade de aprendizado auditivo. São coisas que a gente não sabe. Então, os últimos estudos que vêm sendo desenvolvidos há décadas comprovam que esta fase da vida, quando ela é estimulada, quando os vínculos são feitos de uma forma afetiva, isso é claro, além dos cuidados, da proteção, da higiene, das questões básicas, essa criança ela vai se tornar um adulto mais inteiro na sua vida. Então, faz diferença, então, com o ambiente em que a criança está inserida nessa idade. É possível estimular para que ela tenha assim, um desempenho melhor, um desenvolvimento melhor? Faz muita diferença. Não apenas estimular, mas propiciar, por exemplo, que ela brinque, que ela tenha um vínculo afetivo com as pessoas que, de fato, cuidam dela, né? Que a gente chama isso, hoje em dia, da parentalidade. É claro que a gente sempre pensa na mãe, mas não é apenas... sem ser menos, né? Não é apenas a mãe, mas a mãe, o pai, os avós, os vizinhos, os tios, a família, os irmãos. Qualquer que seja este modelo de família e quem cuida da criança, é fundamental que esse vínculo seja feito para que essa criança se desenvolva. E esse ambiente é fundamental que ele seja um ambiente propício para que a criança brinque. É muito através da brincadeira e do estímulo de conversa, de afeto, de vínculo afetivo, que a criança se desenvolve e desenvolve essas capacidades para a vida. E inclusive fora da família também, cuidadores, por exemplo, na creche? Com certeza. Eu esqueci de falar, mas sim, os cuidadores, nas creches, na escola, na primeira escola, então com certeza. Que isso também pode ser, às vezes tem gente que pode achar que a criança só precisa ficar só em casa mesmo, entre a família, mas ela também pode desenvolver estando numa boa creche. Com certeza, inclusive é fundamental, principalmente nesse modelo de família que a gente tem hoje em dia no cenário brasileiro, onde a mãe é muito sobrecarregada em casa, então é muito importante que a criança possa ir para a creche e tenha acesso a uma boa creche. Então, é claro, dependendo desta creche, deste ambiente, deste cuidador, de novo, esse desenvolvimento da criança se dará de uma forma que é o que a gente deseja, né? O Brasil tem uma lei, né, um marco legal da primeira infância, que foi aprovado aqui no Congresso, no Senado, na Câmara, em 2016. Né? É considerado muito avançado. Né? Uhum. Como está, de 2016 para cá, como está a implementação dessa lei? Uhum. Eu costumo sempre dizer que é uma lei recente, então a gente tem que ter paciência. Mas os atores estão muito comprometidos com a primeira infância. Então, eu tenho sentido um movimento no Brasil que vem aumentando em termos de dedicação à primeira infância. Então, aqui eu gostaria de falar um pouquinho, se me permitir, sobre a rede. O que acontece? Então, a rede ela foi
estruturada em 2006, 2007. Por que eu estou falando disso? Porque foi um trabalho da Rede Nacional Primeira Infância, todo o desenvolvimento, junto com o CONANDA, do Plano Nacional da Primeira Infância, que serviu de subsídio também para o marco legal da primeira infância. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos e que está cada vez mais tendo atenção e dedicação de todos os atores envolvidos, né? Hoje em dia o judiciário também. Então, está crescendo muito a dedicação ao desenvolvimento da primeira infância. E o CONANDA é o quê? É o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. E quais seriam assim, os pontos que você destacaria do marco legal da primeira infância, que a rede, né, ajudou, que tanto batalharam por isso? Um dos pontos fundamentais, quando a gente pensa no marco, é que as políticas para a primeira infância sejam intersetoriais. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, saúde, assistência social e educação dialoguem para olhar para essa primeira infância com um olhar comum, que não fique compartimentalizado. Então, essa visão da criança como um ser, um sujeito de direitos, ela vem muito definida no marco legal da primeira infância. E isso é fundamental que a gente tenha esta visão e para olhar para ela como um sujeito de direitos, como um ser inteiro, é importante que todas as partes dialoguem para os cuidados dessa criança. Então, essa intersetorialidade dos cuidados da criança é algo que veio inovando, sim, dentro do marco legal. E existe também uma previsão de planos municipais. Sim. Né? Como está esse andamento? A lei, o Marco Legal da Primeira Infância, sugere que os municípios elaborem os seus planos municipais para a primeira infância para que a gente tenha proteção e segurança para o desenvolvimento da primeira infância em todas as instâncias, né, federal, estadual e municipal. E a ideia seria, então, que cada município veja a sua realidade específica para fazer uma adaptação ali, uma coisa... O importante é que ele seja elaborado pelos diversos atores que vão trabalhar com a criança. Então, nós temos na rede, nós desenvolvemos este guia para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Além deste guia, a gente oferece turmas de ensino à distância para gestores, conselheiros, atores públicos elaborarem os planos municipais. Esses cursos à distância, a inscrição é feita pelo site? Como que se tem acesso? Site. Então, agora foi lançada uma turma, a procura foi muito grande, ela já está fechada, já está começando, e o ano que vem nós vamos lançar outras 2 turmas para o curso à distância. E aí, então, a inscrição é feita pelo site da Rede Nacional Primeira Infância. Sim. Que é aquele endereço Primeira Infância que você falou? Sim, primeirainfância.org.br. Ok. Tá? Em relação aos planos, então, se nós pensarmos que nós temos 5.570 municípios, pelo levantamento que nós fizemos, que não é oficial do governo, eu costumo dizer que a gente fez de uma forma caseira na nossa organização, na Secretaria Executiva da Rede, nós conseguimos levantar que o Brasil tem, até agora, menos de 10% dos seus planos municipais elaborados. Nós conseguimos fazer um levantamento com mais de 400 municípios que têm o seu plano. Então, é uma das ações da Rede Nacional fazer este levantamento, acompanhar as políticas de primeira infância e qualificar os atores para que eles elaborem os seus planos de primeira infância nos municípios. E já existem alguns planos estaduais de primeira infância também. E vocês conseguiram identificar qual é a dificuldade? Por que não estão sendo elaborados esses planos? Eu acredito ao fato de ser uma lei recente, né?
E, assim, as prefeituras mudam muito. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo também junto aos prefeitos que se candidatam às suas prefeituras, né? Que eles tenham um compromisso com a primeira infância. Porque nem todos os políticos, os candidatos, têm sequer conhecimento da importância dessa faixa etária. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, para o ano que vem, nós vamos fazer novamente um trabalho com os candidatos às prefeituras no Brasil todo, para que se comprometam com a primeira infância. E, com isso, a gente espera que mais planos sejam elaborados, se bem que a gente sabe que não é só elaborar o plano, né? É muito importante botar o que está no plano em ação. Mas com é certeza, o primeiro passo. O plano é o primeiro passo. E explica para a gente o que é a Rede Nacional Primeira Infância. Então, a Rede Nacional Primeira Infância ela é composta por mais de 250 membros. Ela é uma rede diversa, ela é composta por organizações da sociedade civil, por representantes governamentais, universidades, organismos multilaterais, escolas, fundações, empresas e amigos da rede. Então, ela é muito diversa, ela é suprapartidária e o foco da rede, que ela existe desde 2006, é se dedicar à proteção e à garantia da primeira infância como prioridade absoluta, que está previsto na nossa Constituição. Então, esse é o trabalho da rede. Nós temos um plano que busca atuar em várias áreas, tanto na área de comunicação, quanto na área das políticas públicas, quanto na área de qualificação, na área de participação infantil, educação infantil, o brincar, enfim, muitas áreas. E existe, essa é a rede nacional, mas existem também redes estaduais e municipais? Estaduais. Existem algumas redes estaduais. Que estão integradas também. São 7 redes estaduais, é um trabalho que a gente ainda vem fazendo. A importância da rede estadual é que ela ganha uma capilaridade dentro do Estado, né? Então, são várias organizações e que trabalham, a exemplo da rede do Piauí. É uma rede muito ativa. Então, isso é importante quando você vai tratar das questões de saúde, das questões de educação. Você tem como ganhar mais, como chegar mais na ponta por intermédio das organizações da rede. E quando você fala, né, as questões de saúde, questões de educação, quais são as questões mais prementes com relação à primeira infância? Nós temos toda a questão da adoção, né, da família estendida. Essa é uma questão que a gente vem trabalhando muito. Toda a questão do direito à creche, né, da criança entrar em creche. Enfim, são tantos assuntos em termos de saúde. A gente teve recentemente o Zika vírus, né? Todas as questões, a questão da mortalidade infantil, que cresceu recentemente, a questão do pai como um ator, parte do trabalho, não apenas como uma pessoa que ajuda ou que apoia, mas parte da criação da criança, né? Não é uma ajuda, é uma obrigação? Com certeza, né? É uma participação, né? É um dever dele, né? Ele não está ajudando a mãe. Exatamente, ele não está ajudando, ele está, enfim... Fazendo a parte dele mesmo. Fazendo, participando no desenvolvimento do filho, né? Ou da filha, enfim. Então, nós temos muitas questões aí, a questão da exposição ao consumo, aos itens de consumo inadequados para a primeira infância, a exposição a programas que vão para a televisão, que muitas vezes são programas violentos e a criança está na frente da televisão assistindo esses programas, que a gente costuma chamar, entre aspas, de policialescos, né, que está ali com a TV ligada na casa das pessoas. Toda a questão da classificação indicativa, que a gente acredita que é muito importante para orientar os pais.
a formação dos cuidadores, são muitos assuntos de todas as áreas, que com certeza já me perdoem que eu estou esquecendo vários neste momento. A internet também é uma questão para a primeira infância, com certeza, né? A gente trabalha muito nessa área e existem muitos estudos hoje em dia que orientam os pais exatamente quanto tempo a criança não deveria, porque o ideal é que até os 2 anos ela não tivesse contato. Mas a realidade é outra, né? A realidade é outra, né? A gente vê a criança logo comendo, mesmo comendo com o aparelhinho ligado, que é para se distrair e garantir que ela vai comer. Enfim, até com os meus netos eu passo isso. Mas tem orientações, né? De quanto tempo a cada faixa etária a criança poderia ficar exposta aos aparelhos, né? Toda a questão do trabalho infantil doméstico, da exploração sexual, que infelizmente também chega na primeira infância. Então, é um trabalho imenso. Exploração sexual na primeira infância. Na primeira infância. E abuso sexual na primeira infância. Toda essa questão da internet profunda, né? da deep web, né? do abuso sexual de crianças. Infelizmente, a gente tem tudo isso no nosso país. E quem são os parceiros da Rede Nacional Primeira Infância? De onde vêm os recursos? A Rede Nacional Primeira Infância, a cada 3 anos, ela está hospedada, vamos dizer assim, está sob o guarda-chuva de uma organização que é eleita. Então, porque ela não possui personalidade jurídica. Então, neste momento, ela está abrigada na ANDI, que é uma organização da sociedade civil que já existe há mais de 25 anos. Então, a ANDI, por ser uma organização da sociedade civil e assim a rede, quando está abrigada nela, vive por captação de projetos. Então, nós temos parceiros como a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, como o Instituto CIA, que agora está finalizando seu apoio, como a Fundação Bernard Van Leer. E, recentemente, nós começamos uma parceria com a Petrobras. Né? Nós submetemos um projeto via chamada pública e também temos uma parceria da Petrobras. Aí tem parceiros mais pontuais, a Unesco, Unicef. E, na verdade, todas as organizações da rede compõem este apoio ao desenvolvimento das ações. Existe uma estimativa de que cada dólar investido na primeira infância gera uma economia de $7 no futuro. As empresas já têm essa percepção, essa visão de que vale a pena investir na primeira infância? Está começando bem. Já existe um selo Empresa Amiga da Criança, né? Então, além do selo das empresas que também possibilitam que a mãe tenha o seu prazo estendido de quando o bebê nasce, que o pai tenha os seus dias. Então, é uma coisa que está crescendo no país, sim, tá? Vem crescendo e é importante que cresça, né? Porque um pai que sai no seu recesso, tira um período para acompanhar a mãe e o filho, isso reverte positivamente no desenvolvimento da criança, na tranquilidade da mãe. Então, essa presença não é apenas um apoio, um cuidado, é a presença desses 2 seres cuidando da criança, né? Fornecer, assim, facilitar que a mãe amamente a criança por mais tempo. Com certeza, esse é um outro trabalho muito grande que a gente desenvolve também. Facilitar, incentivar, informar, porque a gente pensa que é natural, que a gente acha que as mães vão querer amamentar, mas é importante que seja informado. A gente tem muito a questão da gravidez na adolescência ainda, então, muitas vezes essas mães não compreendem a importância. Então, todo esse trabalho que faz parte das políticas de saúde, né, de educação, de assistência social, quanto mais integradas estiverem, mais o olhar para esta criança e o desenvolvimento dela será garantido. Mas, as empresas, os ambientes de trabalho estão assim, facilitando espaços para Está começando, amamentação? Né? Já tem, já fui a mais de um lugar que tem lá o cantinho, tranquilo para a mãe dar de mamar.
Ou às vezes até armazenar o leite para dar para a criança armazenar o leite, tem um lugar para a criança brincar, tem algumas empresas que têm creche dentro, né? Com professora, com educadora, com tudo. Então, isso claro, realmente seria um cenário quase que ideal, né? É bem precário ainda, mas a gente tem que pensar, eu sou positiva, né? Tem que pensar que está andando. Sim. Né? Se todas, né, tivessem suas próprias creches, né? Seria sensacional. E com relação à lei, falta alguma coisa ou o marco legal já é realmente essa lei avançada? É só implementar ou precisa ainda melhorar? Eu sinto que nesse momento é implementar e garantir o que está previsto na nossa Constituição, que é a criança como prioridade absoluta. Eu não sinto que nesse momento esta lei precise ser reformulada, não é por aí. Vamos implementar, vamos monitorar, vamos garantir que a lei seja colocada em prática. Esse é o grande desafio do momento. É uma lei recente, né? Ela teve uma aprovação unânime, isso é raro. Então, o momento é de implementá-la, eu sinto assim. E é possível fazer alguma previsão, assim, quanto tempo será que vai levar para conseguir fazer essa... Eu gostaria muito, mas estimativa, não ousaria. E o Pacto Nacional pela Primeira Infância, o que é? O Pacto Nacional da Primeira Infância é todo o comprometimento do CNJ, né, do judiciário com a primeira infância. Então, esse é um movimento que vem acontecendo desde o ano passado, quando alguns atores se reuniram num grupo em Harvard e saíram de lá com esta missão de envolver todo o judiciário no acompanhamento e na garantia da proteção da primeira infância. Então, quando vem este Pacto Nacional coordenado pelo CNJ, tem um grande significado, que significa que, de fato, o Judiciário está se comprometendo e acompanhando e criando garantias e apoiando projetos para essa área. Então, é muito importante. Seria como se fosse uma padronização, assim, para que todo o Judiciário, todos os juízes tenham esse comprometimento? Isso é muito importante. Que deixe de ser uma coisa talvez individual, de algum juiz ou outro. Instrumentalizar, qualificar, garantir que todos estejam comprometidos com esta fase, porque compreendem a importância dessa fase. Miriam, se você pudesse resumir, só para a gente concluir aqui, o que é mais importante na primeira infância que a gente forneça às nossas crianças? Interessante, né? Hoje em dia, eu estou cada vez mais convencida que, uma vez que a criança tem a sua higiene garantida, o seu saneamento, o seu cuidado, seu alimento o mais importante são duas coisas, o vínculo afetivo e o brincar com a criança, o espaço para ela brincar. Certo, então, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Com isso a gente encerra, então. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever esse programa ou repassar o link, é só acessar o site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário ou sugestão, ligue 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.